69 Kiren Saga Capítulo 235 Novo Progresso Autor El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. A caverna Ben-Conjeric está localizada no norte de Solstheim, apenas alguns quilômetros ao norte da vila de Skal, subindo a montanha. A área era rica em beleza e natureza que me fazia parar de vez em quando para sentir o cheiro do ar fresco e frio do mar. Não foi como eu perder, mas os Ashlands são realmente muito sujos para suportar. Eu me pergunto como os elfos negros podem fazer isso. De qualquer forma, nesta fase, o plano era sobre nós seis apenas dar uma volta nas ruínas nórdicas e terminar nosso treinamento. Qualquer desvantagem numérica será tratada por mim como o melhor summoner do grupo e também apoiará e também atacará. Tanking é para Ulfur, Scouting é para Julanar, Deling da magia é para Lien e Eling é para Bjorna. Nós cinco somos uma equipe completa quando se trata de enfrentar hordas de monstros. E foi isso que aconteceu quando entramos na caverna Ben-Conjeric. Os Rieklings nos atacaram de todos os lados. Qual é o nome de Smir que está acontecendo aqui? Este é o reino de Rieklings? Ulfur gritou. Ei, os cavaleiros reais estão vindo em sua direção, Sir Ulfur. Como eu disse isso, alguns Rieklings atacaram Ulfur em seus javalis. Nele, o Ulfur acenou com seu martelo derrubando os 3 Riekling herdeiros e seus Bristlebucks de uma só vez. Ei, John. Alguma contribuição para a sociedade? Perguntou Ju. Estou enchendo o lugar com meus mortos-vivos. O que mais você precisa? Ponha Nefertiti no chão e nos ajude como você quer. Não, o miado dela pediu uma massagem. Até que precisem de mim, continuarei servindo a princesa. Nefertiti estava em sua forma normal de gata e queria descansar no meu braço desde esta manhã. Ela estava agindo toda brincalhona e fofa desde que acordou. Continuei acariciando suas costas e ela estava reagindo bem. Como ela está hoje? Perguntou Ju. Muito parecida com uma gata na verdade. Ela não se lembra de toda a briga de ontem e está muito feliz com as alianças que eu trouxe para ela. Além disso, você notou que ela cresceu? Ela está um pouco maior. Ontem, eu trouxe para ela 4 anéis comigo. Eles foram todos abençoados por Istine feitos para o Erebeasts. Eles são, Ring of Bloodlust, aumenta o poder de seus rosnados e assobios de intimidação, Anel do Instinto, aumenta seus instintos e sentidos, Ring of Tiunt, aumenta seu poder, velocidade e durabilidade, Anel da Lua, cura feridas mais rapidamente. A barra N. Eu ajustei os anéis para ficarem melhores que o jogo. Esses anéis foram todos abençoados pelo príncipe servo Istine e beneficiaria muito Nefertiti. Nefertiti ficou muito satisfeita com eles e os absorveu em sua sombra. Não entendo como ou porquê, mas ela conseguiu o poder deles. Este diabinho fofo está ficando mais misterioso, mas a conexão entre nós nunca foi tão forte. De fato, existe um link além do meu entendimento, da mesma forma que a Lino descreveu. Posso até sentir o humor de Nefertiti agora. O importante agora é que Nefertiti me garantiu que passou o mal-estar que estava sentindo e se sente muito melhor. Eu aceitaria suas palavras e continuaria a amá-la por mais algumas horas. Deixando seu miado de lado por enquanto, comecei a praticar alguns novos feitiços, pois meus mortos-vivos estavam derrubando o Riekling com o resto da equipe. Ontem, testei um novo feitiço nos lobisomens que se chamava Eletromão. Era apenas um nível de especialista original. Outro novo feitiço que aprendi foi Mimic. Nurinamida eu tomo há muito tempo, mas eu não sou bom com ilusão e demorei um pouco. O último e mais legal feitiço que aprendi foi um feitiço chamado Necroconstruction, que é um feitiço que cria mortos-vivos. Electroand, é um original meu, como o nome indica, cruzamento entre Lightning Magic e Telekinesis, que é muito mais poderoso e violento do que ambos. Consegui carregar uma grande pedra com ela, seu peso deve estar em torno de 5 toneladas. Mímica, é um feitiço conhecido que pode mudar a voz e ligeiramente a aparência. Não posso mudar a forma do meu corpo, mas posso mudar as coisas simples como as cores, o cabelo,
As características faciais e talvez possa deixar minha orelha pontuda. Necroconstruction é um feitiço que veio do Cult of Ormus, a pior faction necromancer na história deste mundo de Tariel. O feitiço em si pode reunir os ossos e a carne de mortais e animais mortos para criar o que o lançador quiser, seja um Bone Colossus ou apenas um Skeletal Warrior, desde que o lançador estude a criatura morta-viva, é claro. Com esses 3 feitiços em meu arsenal, me senti como um novo homem mais uma vez. Não aprendo um feitiço novo há séculos. De volta à caverna Ben-Conjerique. Viajamos muito pela caverna gelada e começamos a ter problemas com os Rieklings. Eles eram muitos e caoticamente organizados, se você entender a essência disso. Eles iriam enxamear em estranha sincronização e se dispersar quando fossem sobrecarregados. Ainda assim, conseguimos avançar e chegar ao grande salão de Ben-Conjerique, que era uma ruína nórdica atrás da caverna gelada. Nos grandes salões, havia alguns Draugas que tiveram algum esforço para derrubar até chegarmos ao final dos corredores e resolvermos um antigo enigma nórdico de lixo para atravessar as portas. Alguém pode me dizer qual é o objetivo de resolver esses quebra-cabeças? Eu perguntei em voz alta. As lendas mencionam que foram criadas para distrair das armadilhas as pessoas que as resolvem. Felizmente sabemos disso e as resolvemos com cuidado. TSK. Muito mole. Quando eu morrer, quero que vocês façam uma grande tumba para mim. Aqueles que quiserem saquear minhas terceiras versões pessoais da luz de Agonia Mai terão que passar por armadilhas mortais, armadilhas voadoras, fogo armadilhas, armadilhas de andar no céu e armadilhas reais. Quero que vocês recriem Diablo 2 no modo inferno, com 100 níveis de profundidade no solo e designem os monstros mais malvados para habitar aquela masmorra. Na sala do caixão, quero uma ódio ao que diz, Loken, Zimar, que significa, Igfive, bro, enquanto eu saio como um Draugr com os aventureiros. Quando terminei de falar, fui encarado por 5 pares de olhos idiotas. Não. 4. Não conte Nefertiti. Ok, todos eles foram principalmente rastejados. E quanto a você, Wulfur? Como você gostaria que fosse sua cripta? Um quarto pequeno com uma porta pesada de Orixalcon. Quem conseguir abrir a porta com um martelo fica com o meu legado pessoal. Oh, que generoso. E você, Alina? No topo de uma montanha, o ponto mais próximo de Kine que posso chegar. Não posso discutir com sua lógica. E você, Ju? Eu irei com Alina. Seu lugar é tão assustador. TSK. Bjorna. Vocês estão realmente concordando com a piada dele? Estamos em uma tumba antiga, que está cheia de mortos. E todos vocês estão falando sobre a sua morte. Eu simplesmente me viraria e deixaria vocês. Faz sentido. Totalmente. Com minha estranha comunhão, chegamos ao final do Ben-Conjerique Great Hall e não havia nenhum chefe, apenas um velho ódio e uma passagem com um fedor familiar. Passamos por essa passagem e chegamos a uma sala semelhante à sala do livro negro de Azidal e também havia um livro negro. Seguimos o mesmo processo e selamos o livro negro em um baú de contenção. Depois de fazer isso, voltamos ao Odwall para estudá-lo. Disse, não Vilbron da Maanda Arrotin do Fim Fudins Bormaken Dovri Fokeikus e o Voku no Jungarnen na Okiokuron o que significava, Noblinodes, lembre-se destas palavras do Arfater, um guerreiro luta seu mal, mas um rei desencadeia em seu inimigo. A palavra importante dela era Gar, que significava desencadear. Com isso, tenho a segunda e a terceira palavras de um novo grito. Tudo o que preciso é o primeiro ou posso apenas tentar compreendê-lo sozinho, o que funcionará, mas levará pelo menos um mês. Esse ódio contém muito afinal de contas. Com isso, deixamos de fora a tumba usando teleporte para fora. Posso ter esquecido de mencionar que agora posso marcar o próprio espaço para poder me teletransportar de volta para ele. Quanto tempo demorou este túmulo? Quase um dia. Meio que me sinto cansada agora que mencionei isso. Witchridge Barrow é por ali. Podemos acampar em sua entrada.
Viajamos 2 horas em nossos cavalos Flamatronache até chegarmos ao Itri de Jibarrou. Chegamos na entrada do carrinho de mão, mas não montamos acampamento. Decidi que todos deveríamos ir no Aven Club. Reunimos-nos no espaço principal e comemos antes de mandar Nefertiti para a cama. O Luffy e eu começamos uma discussão acalorada em nosso canto e as meninas começaram a meditar. Comecei a trabalhar com o furnace Talim que adquirimos há algum tempo e ele conseguiu triturá-lo e depois remodelá-lo em tubos. Peguei os tubos e comecei a encantá-los. Então enfiei a joia da alma vazia remodelada e comecei a fechar o produto. Faltava algum material-chave como o núcleo do reator, mas acho que com a temperatura do Stalin, nunca mais enfrentarei nenhum problema de superaquecimento. Meu Magica Reactor está a poucos dias de ser a fonte de energia mais promissora neste mundo se eu não estragar tudo. Enquanto trabalhávamos, ouvi um som estranho e uma rajada de vento moveu-se dentro do espaço. Olhei ao meu redor para ver de onde vinha esse vento, pois era estranho. O cubo permite que o ar e a mágica entrem e saiam, mas não o vento. Jun, acho que uma onda de força saiu de Jona agora mesmo. O Ulfur disse. Você está falando sério? Sim. Venha, vamos ver. Enquanto íamos em direção a Bjorna, ela abriu os olhos e olhou para si mesma de uma maneira estranha. Aconteceu alguma coisa comigo? Ela perguntou. Sim, uma daquelas ondas de pulso que eu falei antes. Eu disse. Alina e Jolanar abriram os olhos e vieram em nossa direção. O que está acontecendo por aqui? Jona acabou de experimentar uma daquelas ondas de pulso. Você ainda não descobriu o que isso significa? Não. Essa coisa ainda estava me deprimindo. Ei, John. Acho que já experimentei esse sentimento antes. Você sabe. Meu centro de energia parecia algo entrando fortemente e algo saindo. Ah, você quer dizer a piscina mágica aqui? Entendo. HMMM. Talvez porque Jonas seja aquele com menos energia de ciência entre nós. Então você sentiu mais do que nós. Acho que quando roubamos a energia do mundo da piscina mágica e a puxamos para alimentar a essência ou energia na alma, algo sai enquanto a energia entra. Todos, parem de treinar por enquanto. Primo, me dê sua mão. Dei ordens a todos e entrei em contato com o Agur para fornecer atualização. Seu pensamento é de fato lógico. Eu também examinei os dados anteriores que você enviou e descobri que quando o arquimago Shalidor relatou que roubou o segredo da imortalidade de Akatoshi, ele estava sendo vago sobre isso. Ele pode realmente ter feito o mesmo processo que você está fazendo agora ou algo semelhante a ele, droga. Então essas ondas de pulso devem ser um bom sinal, certo? De fato. Continue me fornecendo dados. Além disso, a conclusão de que quando você rouba a energia do céu e a tranca em sua alma como energia da essência é um bom pensamento. Existe de fato uma forma de energia que sai. Que tipo de energia? É como uma energia de classe inferior em comparação com a energia que você absorve. Pense nisso como energia da essência profunda que você absorveu substitui a energia mortal. Cada onda de pulso significa progresso e sua alma está se aproximando de um reino novo para nós. Então também é um bom sinal. Bom então. Quantas dessas ondas de energia podemos esperar que aconteçam? Para você, acho que você está chegando ao limite e substituirá toda a sua energia mortal em breve. Para seus amigos. Acho que você deve contar quantos pulsos eles progrediram até agora. Obrigado. Você é realmente útil. Estou fazendo algo que serve ao meu interesse também, então não pense muito sobre isso. Apenas lembre-se de me manter informado, tudo bem? Ao cortar a conexão com Augur, comecei a explorar a alma de Bjorn e a comparei com a minha. Deve ser assim que as 3 camadas da nova profunda energia se parecem. Não tenho certeza de como contar a energia mortal, mas é bom. Eu mesmo tenho 8 camadas. Entendo. Abri os olhos e segurei as mãos de Lufur atrás de Jorna. Depois de algumas medições, julguei que ele tinha 5 camadas. Alina tinha 6 camadas e Ju tinha 5 como Lufur. Eu entendo agora. Comecei a contar ao grupo as coisas que Augur e eu entendemos desde roubar o segredo da imortalidade de Akatoshi como Shalidor até as camadas e tudo mais.
Então isso significa que estamos avançando e ficando mais fortes? Perguntou Ju. Como eu disse antes, seu corpo está se tornando abundante com energia da essência quando você obtém mais camadas dele e as condensa umas sobre as outras. Para responder a sua pergunta, eu diria que podemos exercer mais energia física e aumentar a mágica dessa maneira, mas nossa força física ainda é a mesma. Quem sabe, talvez depois de condensarmos energia suficiente em nossas almas, nossos corpos comecem a ficar mais fortes também. Não se esqueça que a alma são as energias do corpo e tudo que está preso no corpo astral que está preso no corpo físico e ambos os corpos estão conectados através dos acupontos. Quando a qualidade alma atingir o limite, tenho certeza que o corpo astral será refinado o suficiente para causar mudanças no corpo físico. Eu disse e minha cabeça estava ficando sobrecarregada com cálculos. Droga, ele é um super nerd. Julanar zombou de mim. Ele é o melhor nerd do mundo. Alina me defendeu calmamente. Eu estava sendo elogiado pelos quatro quando uma ideia idiota de otaku surgiu na minha cabeça. Ah, aí vem, ele vai estragar o momento. Ju previu minha ideia. Totalmente. Até Alina mudou de lado. Ok, obrigado, mas agora, esta nova descoberta precisa de alguma classificação. Como um descobridor da profunda arte da meditação, eu gostaria de começar a colocar esta classificação eu mesmo. Quer dizer que você nomearia isso? Qualquer objeção? Seu senso de nomeação é terrível. Sim. Não faça isso, John. Apenas me ouça. Estou dizendo que estamos roubando do deus dragão Akatoshi seguindo o exemplo de Shalidor, e julgando que a bênção de Akatoshi está relacionada à regeneração de mágica. Eu adoraria nomear isso primeiro reino de cultivo, o estágio de roubo de dragões. Assim, estou na 8ª camada do reino de roubo de dragões, ali na 6ª camada, o Ofuri e Ju na 5ª camada e Jona na 3ª camada. Isso pode não ser ruim, afinal. Disse Alina. Desgostoso, mas tanto faz. E foi assim que concordamos em nomear nosso primeiro reino de cultivo. Notas do autor. O nome do primeiro reino foi inspirado nos romances chineses. Como você pode imaginar, roubo de dragão é semelhante à condensação de Qi, já que em ambos os casos o cultivador rouba a energia e vai contra o céu. Eu acho que o mundo de Elder Scrolls é baseado no mesmo conceito que os mortais foram trancados em mundos por Lorcan e ascenderam pelo Shin como Talos. Não estou indo para o cenário Talos, então não se preocupe com os spoilers. O resto dos reinos das artes marciais são estabelecimento da fundação, formação do núcleo, e alma nascente. Pretendo mudar os nomes para os de estilo nórdico e aceitarei sugestões. Além disso, diga-me o que você acha da condensação de Qi, se tornar o roubo de dragão. Acho legal, mas vou mudar com base nas opiniões. Kirin Saga capítulo 236 Aranhas de Witch redigitiu depois de obter algum progresso em termos de cultivo e até nomear nosso primeiro reino. Partimos imediatamente para a exploração de Witch Digibarro. Este lugar é especial e vim aqui por um bom motivo. Não tenho certeza se algum dia encontrarei o que procuro, mas há uma boa chance de fazê-lo. Assim que abrimos o portão emperrado do túmulo, encontramos um lugar muito caótico e mal iluminado. Ao contrário dos outros túmulos, este túmulo já foi explorado. Droga, este provavelmente está limpo. O Ofur olhou em volta e disse desapontado. Exatamente como eu queria que fosse. Eu disse enquanto lançava Night Vision e Detect. Espere. Você sabia que o lugar já foi explorado? Aline perguntou. Não, eu esperava que fosse explorado. Isso significa que aqueles que estamos procurando já chegaram. Eu assumi a liderança aí, a julgar pela aparência. Este lugar está abandonado há muito tempo. Ainda. Que cheiro é esse? Perguntou Ju. Parece que alguma criatura fez seu ninho aqui. O Ofur disse. Não está errado, mas não está completamente certo. Olha. Eu disse e lancei algumas esferas Mageliute para frente. Toda a área foi se iluminando pouco a pouco. O lugar em que estamos era um grande salão seguindo a entrada,
Estava meio degradado e algumas de suas partes foram destruídas, mas isso era muito comum em todas as ruínas nórdicas. O incomum foi a quantidade de casulos que vimos. Nos cantos dos quartos, havia casulos realistas que tinham um toque de luz ardente saindo deles. Eles batiam como corações e com diâmetro de meio metro cada. Era terrivelmente nojento, o lugar estava cheio deles. O que em nome de quem é isso? Alina se aproximou de mim e segurou minhas roupas, suas mãos começaram a tremer. Foi um tanto fofo. Esses casulos são teias. Teias de aranha. Julanar descobriu. Sim, eles são. E eles não são nada amigáveis. Não chegue perto deles. Eu disse. Todos começaram a se reunir em torno de mim. Alina, eu quero que você convoque o vento norte. Vamos esmagá-los com força total. Todos ficaram mais próximos de Alina quando eu disse isso. Isso é tão nojento. Criador de tudo. Alina gritou e as mudanças começaram a acontecer ao nosso redor. A benção Almaquer que Alina adquiriu é uma habilidade Aoi que é uma tempestade de gelo realmente louca. Assim que ela ativou, ficamos presos no olho da tempestade e o lugar ao nosso redor começou a ficar bagunçado. Jun, uma barreira, por favor. Nele. Eu lancei uma ar poderosa ao nosso redor e todos os problemas foram afastados. Assim que a mini-tempestade acabou, a sala se acalmou, presenciamos o que aconteceu com o local. Os casulos foram todos destruídos e o interior deles foi feito em pedaços. Claro que eram aranhas albinas. Traços de gelo estavam nas paredes e nos pilares do lugar e realmente parecia que alguns Isurites estavam destruindo o lugar por aqui. Bom trabalho, Alina. Eu disse enquanto beijava sua testa. Vocês bebês aranhas assassinos. Julanar ficou deprimida quando viu a quantidade de aranhas mortas ao redor da área. Ela tem uma queda por aranhas. Ok, de volta à formação, vamos direto para o santuário interno. A tripulação voltou junto e fomos direto para o maior salão da ruína. Depois de passar por algumas armadilhas e derrubar algumas aranhas albinas, começamos a coletar seus ovos e seguimos em frente. No caminho, encontramos partes de corpos e ossos de várias espécies como humanos e elfos que pareciam ser bandidos a julgar pelo estado como chegaram aqui. Também havia alguns exploradores que pareciam ter sido mortos aqui e trazidos aqui para servir de alimento para as aranhas. Alguns rieklings e seus javalis também estavam lá. Todo lugar era uma falta. Alguém está cultivando aranhas aqui. Eu normalmente apreciaria isso, mas isso é demais. Na verdade é normal. Eu disse. O quê? Você aprova isso? Não, mas estou dizendo que a maioria dos pesquisadores teve que cruzar as linhas muitas vezes para alcançar o sucesso. Rastros humanos, armas biológicas e muitas outras coisas nojentas que a história não revelou foram todas feitas por pesquisadores que jogaram fora sua ética para alcançar um novo nível de conhecimento. Não era possível. É muito possível e era basicamente como o meu mundo passado funcionava. Seguimos em frente até que vimos algo realmente desagradável. Um homem com uma aranha montada na cabeça era como se fosse um zumbi. O que é essa coisa? Eu não respondi e apenas lancei um lightning bolt que derrubou o homem-aranha. Era um bandido sendo controlado pela aranha. Sendo controlado? Assim como Remedy Ratatouille, mas desta vez com magia. Eu respondi. O que? Não ligue para mim. Eu só queria tanto dizer isso. O que devemos fazer contra essas aranhas então? Perguntou Jorna. Não se aproxime e mate de longe. Use Blast Magic para matar o máximo possível. Com esse plano, fomos mais longe matando bandidos e aranhas controlados pela mente. Eu estava juntando os ovos das aranhas albinas para uso posterior e consegui chegar a um local de mineração no Barrow. Assim que entramos, uma voz nos chamou. Socorro! Você aí! Ajude-me, por favor! A voz de um homem veio de uma parte mais profunda da área de mineração. Assumi a liderança e eliminei qualquer ameaça no caminho até chegar à origem da voz. Ah, então ele está vivo. Acima de uma plataforma de madeira, vi um elfo negro trancado em uma gaiola semelhantes a uma sala com muitas anotações, comida e o que parecia ser uma área de estudo. Você aí, por favor me ajude.
Eu imploro, me tire daqui antes que ela chegue. O Dark Elf olhou para nós e começou a chorar. Rápido, ajude-o. Bijona disse e estava prestes a destrancar a gaiola, mas o Ulfur e eu a paramos ao mesmo tempo. Eu suponho que você é? Perguntou Ulfur. Eu sou Servus, Servus Rendas do Forte da Lamentação. Por favor, ajude-me, meu associado me prendeu aqui. Tire-me daqui antes que ela venha, por favor. Todos nós nos entreolhamos e nos sentimos um pouco em conflito com o homem. Aquelas pessoas controladas por aranhas lá fora, foi você quem fez isso com elas? Perguntou Ulfur. Não, senhor. Foi minha sócia que fez tudo isso. Ela me trancou aqui e me fez trabalhar para ela. Ela está por trás disso tudo. Então você pode controlar as aranhas? Perguntou Julanar. Nós fizemos uma descoberta, mas minha sócia ficou paranoica pensando que eu poderia atacá-la e roubar a pesquisa. Toda aquela fumaça dos experimentos deve ter chegado até ela. Ei, é por isso que Nurina sempre nos disse para experimentar ao ar livre, não na parte mais profunda de uma caverna. Eu zombei dele. Espere. Você disse que os experimentos a deixaram mentalmente instável, certo? Aline perguntou. Eu acho. Não tenho certeza. Isso o torna tão perigoso. Por favor, não. Não quero mais estar neste lugar. Não vou fazer nada, prometo. Eu sei. É a voz cantante. Da parte mais profunda da cripta. Foi o que deixou Merilar louca. Não pode ser os experimentos. Estou muito são. O Dark Elf entrou em pânico quando pensou que o deixaríamos aqui. Voz cantando. Sim, vem da parte mais profunda da cripta. Selamos o lugar porque estávamos desconfiados de qualquer poder com o qual não queremos mexer, mas Merilar, ela ficou louca. Sim, isso a deixou louca. O elfo negro continuou gritando. Você quer dizer um ódio ao? Porque isso deixaria alguém louco? Perguntou Julanar. As Swordwalls emitem algum tipo de som quando alguém se aproxima delas. É principalmente o poder residual do Tuum que foi mantido na parede da palavra por eras e contém um pouco da compreensão profunda de uma determinada palavra. Um Dragonborn pode entender esses chantes e é assim que me torno capaz de aprender muitos shouts tão rápido. Swordwalls? Você sabe o que é esse cântico? O Dark Elf foi pego de surpresa. Sim. Temos alguém que é especialista nesse tipo de coisa aqui. Todos apontaram para mim. O Dark Elf chamado Servus olhou para mim e ficou curioso. Posso perguntar? Que tipo de poder é esse? Ele perguntou. Por que eu diria isso a você? Ei, a verdade é. Isso me deixou curioso por um tempo, mas eu estava mais absorto na minha pesquisa. Que tal isso? Uma troca. Eu dou a você meu conhecimento sobre as aranhas e como criá-las. Você me mostra esse poder e me tirar daqui? Servus disse. Ah, você quer que eu troque conhecimento e liberdade apenas com conhecimento e você fez isso soar como uma troca justa. Eu gosto de você. Ei, você me pegou lá, mas eu prometo a você que as aranhas mágicas sempre valem a pena. Não se preocupe com isso. Mesmo que eu compartilhe meu conhecimento com você, você não poderá fazer nada com ele de qualquer maneira. Eu disse. É? Sério? Não é um poder que qualquer um possa usar, mas eu prometo a você, vale a pena. Os servos pareciam em conflito. Mesmo estando enjaulado, os elfos negros têm a tendência de serem duros. Sou filho de Nurinaren e conheço Dunmer muito bem. Em troca, você vai ensinar minha noiva aqui como fazer essas pequenas e lindas aranhas. Eu disse enquanto dava tapinhas nas costas de Julanar. É? Você quer que eu crie aranhas? Julanar ficou chocado. Sim, por que não? Você gosta de aranhas, certo? Ela assentiu alegremente. No jogo, essas aranhas eram conhecidas como Spider Scrolls. Eles eram realmente únicos e tornavam o jogo um pouco divertido. Eram tratados como pergaminhos, mas um equipava uma aranha e a jogava no inimigo. Tinha muitos efeitos e era muito divertido de trollar. Ainda assim, seu poder não deveria ser negligenciado e eu preciso entender como criá-los. Como Julanar adora aranhas e tem uma queda por alquimia,
Acho que ela seria capaz de entendê-las mais rápido do que qualquer um de nós. Agora então, meu nome é Jondare do Colégio Finterold. O que você diz? Você concorda com o meu acordo? Estendi minha mão pelas grades da cela e usei um pouco de aura para remover qualquer pensamento maldoso de sua cabeça. Servus parecia um pouco assustado, mas ele puxou minha mão de volta. Negócio. Bom, então. Wulfur, a porta. Wulfur tomou meu lugar na frente da porta e segurou as barras. Seus músculos se encaixavam em sua camisa e sob sua armadura sininho. A jaula quebrou. Como Wulfur quebra e roubo com a mão nunca deixa de me surpreender. Azura. Obrigado, deixe-me pegar minhas anotações. Servus disse e começou a correr pela gaiola pegando suas anotações e outras coisas. Este é o dispositivo de indução de aranha. É um pouco pesado, mas único. Se pudéssemos pegá-lo, economizaríamos muito tempo para construir um novo. Deixe isso comigo. Eu disse enquanto entrava na caverna e batia palmas. Com aquele aplauso, o dispositivo de indução de aranha foi absorvido pelo meu anel sem que os servos percebessem. Uau! É desse poder que você estava falando. Nem mesmo perto. Alina retrucou. Bem, então vamos sair daqui antes que ela chegue. Servus disse enquanto nos reunia para sair. Não tão rápido. Finalmente, ela falou. A presença que se escondia no final do túnel da caverna finalmente se revelou. Merilar. Servus entrou em pânico quando a viu. Irmão, você ia me deixar com minha pesquisa. Ela disse enquanto saía da sombra com aranhas do tamanho de um gato em suas mãos. Servus estremeceu e se escondeu atrás de nós. As aranhas em suas mãos brilhavam em vermelho com uma aura flamejante ao redor delas e eram muito enérgicas. Você aí. Coloque de volta meu dispositivo de indução e saia. Você disse que sabia o que é aquele poder de canto na sala selada. Tudo bem, você e eu vamos ter uma longa conversa sobre isso. Merilar disse com uma pitada de arrogância em seu tom. Eu vejo de onde isso vem. Ela é muito confiante com seus bichinhos de aranha. Merilar, foi. Sugiro que você não faça nada de que se arrependa. Eu disse calmamente. Arrependimento? Meu único arrependimento é ter deixado aquele traidor vivo. E você? Você pode fazer qualquer coisa comigo. Enquanto você estava conversando com esse irmão traidor, eu cerquei o lugar com todas as minhas aranhas. Sim, nós praticamente notamos isso. Estava tudo no meu alcance de detecção de qualquer maneira. TSK. Você ousa falar mal de mim? O erro é seu. Enquanto ela dizia isso, aranhas rastejavam de todos os cantos e recantos. Havia aranhas brancas, aranhas vermelhas, aranhas verdes e aranhas estranhas. Esses caras eram muito ocupados. Mas o mais importante foi. Você acabou de dizer desafio. Ó garoto. Kirin Saga capítulo 237 Uithirge, a história dos servos tios servos e Merilar Rendas, dois irmãos e irmãs Dumer, cresceram em Morinhold. Sua família perdeu a maioria de seus membros durante os eventos do Ano Vermelho e da invasão argoniana. Então quando eles nasceram depois, eles nasceram em uma família de mendigos e mineiros. Morinhold, a outrora grande capital de Morrowind agora não é nem uma sombra de seu antigo eu. Estando perto das novas fronteiras com a Marcha Negra, a casa dos Argonians, a antiga capital agora não passava de uma cidade fronteiriça. O rei Laluelset e sua mãe, a rainha Barenzia, desapareceram e a casa Lalu caiu da glória após a invasão. As casas Dres e Telvanni perderam sua posição na cidade e as casas Indoril e Redoran assumiram o controle por um tempo. Ainda assim, as pessoas cresceram na pobreza e o outrora elegante distrito de Godsreach e a Plaza Brindisi e Duron são agora campos para refugiados e favelas para os caídos. Servus e Merilar nasceram depois de todos esses eventos, mas eram da geração que mais sofreu. Os bandidos argonianos ainda invadiam as paredes quebradas da cidade e os novos governantes estavam ocupados com política e acumulando exércitos, em vez de governar a cidade quebrada. A vida ainda não era tão azarada. Uma velhinha caridosa da cidade conhecida como a Velha de Morinhold reuniu um grupo de crianças talentosas e as enviou para Shire Stool Academy,
um antigo lugar da época do Ebon Artifact que ensinava magia e combate. A academia aceitava qualquer criança com talento para magia e era supervisionada pelas 6 grandes casas de Morrowind. Claro, todos esses graduados seriam inscritos nos exércitos privados das 6 casas. Nem todos os garotos da academia eram talentosos em combate e um sistema de classificação apareceu entre os alunos. Aqueles que não eram talentosos em magia e combate foram derrubados, pois as grandes casas procuravam guerreiros e magos de batalha. Infelizmente, Servus e Merilar não eram dos talentosos. Enquanto Servus gostava da alquimia e dos estudos mágicos ultimamente garantindo um lugar para si mesmo, Merilar se distanciava em seu caminho de adquirir qualquer poder possível para se juntar à elite. Não muitos anos se passaram e Servus conseguiu se tornar um estudioso e um pesquisador enquanto Merilar continuou perseguindo seu desejo de se tornar alguém com uma posição real no mundo, mas acabou sendo um mero mago de batalha de classe baixa que não tem utilidade para os 6 casas. Ela ficou com inveja e ódio enquanto seu irmão começava a descobrir seu talento na pesquisa. Foi isso que os levou a Whitehid de Barrow. Quando eles chegaram a Solstheim, descobriram as aranhas albinas nativas e sua habilidade de controlar a magia. Cada um se interessou por sua própria agenda. Enquanto Servus perseguia sua paixão como pesquisadora, Mirelar encontrou um novo caminho para encontrar o poder que sempre buscou e foi aí que tudo começou. Com sua primeira descoberta das Cloaked Speeders e das Jumping Speeders, Merilar trancou seu próprio irmão no laboratório nas profundezas de Whitehid e buscou outro tipo de poder encontrado no Barrow. Algumas vozes cantando vieram do quarto mais interno do Barrow, mas Merilar percebeu que é muito perigoso explorar. E com a nova descoberta da aranha de controle mental, Merilar começou a se tornar ousada caçando bandidos e reclings com eles. Ela começou a fazer sua própria pequena força. Ela queria tanto poder no quarto interior a ponto de estar disposta a sacrificar seu próprio irmão por isso. Ela enlouqueceu completamente e trancou o irmão por 10 meses. Ele mesmo conseguiu se dedicar à pesquisa por um tempo, mas estava tendo dificuldades ultimamente. Ele podia ouvir falando consigo mesma, gritando e rindo. Ela havia sumido completamente. Servus sofreu nas mãos de seu irmão o que ele não achava possível e começou a pensar em finalmente enfrentá-la com toda a sua força, mas infelizmente ela estava totalmente no controle. Foi ele quem conseguiu fazer as aranhas para ela, então ela teve que mantê-lo vivo. Ela até colocou uma aranha de controle mental nele uma vez, mas não funcionou e ele estava agindo como um idiota. Ela teve que continuar forçando-o assim pelo tempo que desejasse. Seus dias de prisão foram sombrios e difíceis e ele perdeu a noção do tempo até que um dia, um bando de exploradores com 4 nords gigantescos e uma garota do Umer, que é alta, mas parecia baixa ao lado dos nords, apareceu na frente de sua jaula. Ele estava tão desesperado que até ofereceu sua descoberta para eles, mas eles foram muito educados e até concordaram em trocar conhecimento com ele. No entanto, antes que eles pudessem partir, Merilar apareceu com muitas aranhas e bandidos controlados pela mente. Isso foi tão aterrorizante que Servus nunca quis ver sua irmã demoníaca novamente. Ele não queria cair nas mãos dela e sofrer por isso, mas não podia escapar. Ele, que é um mero nerd de laboratório, só era bom em lançar alguns feitiços simples. Estranhamente, aquela irmã dele provocou o líder do bando, que o libertou de uma forma que parecia impossível para qualquer um suportar. Servus não entendeu o que ela disse ou fez, mas ele apenas ouviu essas palavras do ruivo. Você acabou de me desafiar? Você está ciente dos resultados de suas palavras? O homem agiu como se houvesse um tabu em sua religião e a atmosfera ao seu redor ficou assustadora. Merilar e Servus ficaram chocados com o que viram. O ar ao redor do homem vermelho chamado João ficou pesado. Tão pesado que ela não conseguia respirar. Sua aura estava transbordando e podia ser vista claramente como vinhas de energia verde fluindo ao seu redor. Esta foi a arte da aura, uma tradição marcial que foi desenvolvida pelos remanescentes dos Cavaleiros do Dragão e começou a assumir muitas formas e formas.
Todos os melhores guerreiros de elite de Sharstula pelo menos se envolveram com a arte. Mas este homem estava em um nível totalmente insano diferente. Um medo indescritível começou a se manifestar no coração de Merilar, mas ela não conseguiu retirar a ordem que deu às aranhas. As aranhas são criaturas que não conhecem o medo ou o retorno. Elas têm sangue frio e nunca compartilhariam o sentimento do calor. Humanos de sangue. Eles seguiram sua vontade anterior de atacar as pessoas à sua frente e matá-los. Mas ela não sabia que uma mera palavra ofendia alguém que ela deveria ter previsto seu poder. Ela estava se preparando para adquirir o poder da energia na sala selada, mas agora sabia que enfrentaria o adversário um pouco cedo demais e não tinha como voltar atrás. Você queria se envolver com esse poder do ódio, não é? Portanto, permita-me mostrar a você o poder de Jondari, Senhor de Enterold, pois minha respiração é pura raiva. Fusruda. A força se manifestou a partir do grito de Jon e abriu caminho através do espaço até Merilar, ela que estava olhando com absoluta descrença enquanto era esmagada e enviada para o abismo sem fim da caverna de onde saiu. Nunca mais se ouviu falar deste dia em diante. Todas as aranhas e os bandidos controlados pela mente que enchiam o túnel atrás dela foram todos esmagados e mandados embora com o grito de Jon. A palavra mais adequada para essa imagem de dominação era expurgo. Jon expurgou aqueles que estavam na frente dele sem deixar vestígios. E ele fez de novo. Alina sorriu ironicamente com o que aconteceu. Porque as pessoas são loucas demais para usar essa palavra na frente dele. Eu fiz isso uma vez. Estou sofrendo um pouco de perda de memória. Julanar lembrou-se de alguns traumas. Já vi muita gente dizer isso a ele em Riften, acredite ou não, ainda tenho alguma lembrança daquele dia em que disse isso a ele como uma piada. Wolfur disse. O que aconteceu? Aline perguntou. Ele me carregou com as duas mãos e me jogou no canal de Riften. Quase me afoguei. Eu ouvi sobre seu ódio pela palavra Konda que ele até fez disso seu sobrenome para que as pessoas pensem duas vezes antes de dizê-la. Mas sou eu ou ele apenas citou um trecho da oração de Talos. Bjorn apontou e todos a ignoraram. No entanto, atrás dos 5, havia um homem da Arkelven que estava com o rosto pálido. Ele estava em estado de choque e descrença. Impossível. Servus chegou ao fim antes de desmaiar de choque. Servus acordou depois de algum tempo em um lugar diferente. Ao olhar em volta, ele encontrou apenas uma garotinha sentada perto dele e eles pareciam estar parados nas ruínas de Uithrid de Barrow. Ele se sentou e olhou para a garota que o encarava com seu olho preguiçoso. Ela desviou o olhar sem nenhum interesse. Ela parecia ser uma humana de cerca de 8 anos de idade e era extremamente adorável. Ela estava usando um vestido preto que parecia realmente elegante. Seu cabelo era preto e sua pele era pálida, o que a fazia parecer um pouco enjoada, mas ela tinha bochechas rosadas e lindos olhos azuis que a faziam parecer adorável como sempre. Ainda assim, ela dava a sensação de uma boneca feita por um mestre artesão. Criança, onde é isso? Quem te trouxe aqui? Ela olhou para ele e falou. Oman fez. Ah! Quem? Eu esqueci. Ele me disse para dizer o nome dele na frente dos outros. Jon nos trouxe aqui. Jon. O comandante ruivo. Sir Jon. Ele ainda está aqui? Servus olhou em volta e procurou por Jon à torto e à direito. Eles estão atrás daquela porta. Nefertiti simplesmente apontou para a porta no final do corredor. Servus percebeu imediatamente que este lugar é o quarto mais interno do túmulo. O lugar que ele selou com medo do poder desconhecido por trás dele. Ele se levantou e foi até a porta, mas Nefertiti falou. Não os incomode, você só vai atrapalhar. Mas... TSK. Irritante. Nefertiti não estava com vontade de conversar com um estranho. Ser instruída a cuidar de um homem que ela não conhece estava além de sua compreensão, mas Jon prometeu a ela uma boa recompensa. Servus ficou impressionado com a personalidade de Nefertiti e recuou para a parede oposta a ela e sentou-se no chão. Ele não entendia por que a festa de Jon traria uma garotinha em um lugar tão perigoso, mas ele seria amaldiçoado se Jon saísse daquele quarto e o encontrasse dormindo. Ele podia sentir muita ação e magia atrás da sala da porta,
o que significava que havia uma luta em andamento, mas em sua mente, ele tinha que cuidar de Nefertiti. Quando a longa espera começou, Servus começou a olhar para a esquerda e para a direita em busca de qualquer coisa que pudesse surgir nesta área inexplorada e ficou um pouco apavorado. No entanto, enquanto olhava para o corredor que dá acesso a esta sala, ele notou algo se movendo. Eram aranhas albinas, muitas delas. Garota, cuidado, se esconda atrás de mim. Servus pulou na frente de Nefertiti preparando seu feitiço chamas para enfrentar aquela horda de aranhas. Seu coração batia descompassado, mas o que ele não previu foi Nefertiti caminhando à sua frente. João disse para cuidar de você e eu pego mais peixes esta noite. Não me cause problemas, cara barulhento. Ao dizer essas palavras com desprezo, uma forte onda de magia se reuniu em torno de sua mão uma estranha cor preta desprovida da luz usual que sai quando alguém lança um feitiço. Assim como esse feitiço foi evocado nas mãos de Nefertiti, uma barragem de preto parafusos e lâminas saíram em direção às aranhas albinas que apareceram. Em menos de alguns segundos, todos eles foram eliminados. Servus estava congelado e não disse uma palavra. Ele apenas ficou parado observando as ações de Nefertiti. Nefertiti, é claro, não dava a mínima para como meros mortais olham para ela e caminhou em pequenos passos em direção às aranhas que ela matou. Ela então começou a separar as vagens de seus corpos. Ela colocou as vagens cuidadosamente ao lado de outras vagens e jogou os corpos fora na pilha de corpos. Outras cápsulas. Pilha de corpos. Servus notou algo que não havia notado antes e entendeu o que aconteceu aqui. Estas não foram as primeiras aranhas que ela matou. Havia mais quando ele estava dormindo. Servus ficou apavorado com a habilidade daquela garota e recuou para sua parede e sentou-se em silêncio. Alguns minutos depois, a porta da sala do chefe foi aberta e a garota Dunmer saiu com uma espada e uma besta nas mãos e um escudo amarrado no antebraço. Ela estava usando um vestido de batalha de couro que parecia o da Legião Imperial, mas era preto e sem mangas. Servus se lembrava dela como garota que João descreveu como sua noiva. Nefertiti, venha curar a irmã mais velha. Ela viu a garotinha e correu em sua direção de braços abertos. Nefertiti franziu a testa um pouco e tentou se afastar, mas o Julanar foi rápido e abraçou enquanto tentava dar um beijo em Nefertiti. Mas Nefertiti estava empurrando o rosto de Ju para longe. Logo depois, João e o resto saíram da porta. Esta é realmente uma boa colheita. Um Lord Wow, um Black Book e uma Dragon Priestess Mask. Terminamos 2 locais em 2 dias. João disse. Este foi muito mais fácil do que Azidal. Disse Bjorna. Claro, Azidal era uma lenda e poderoso necromancer. Dukan é um criomancer e temos Wulfur e Eline em nossa equipe. Então Frost Magic não é realmente um problema. João respondeu. Ele se emocionou e deu um viva. Assim que notaram Servus, João veio em sua direção. Servus Rendas, foi. Desculpe por lhe dar tanto susto e desculpe por sua sócia. Ela não me deu escolha naquela época. João disse enquanto estendia a mão. Um guerreiro tão poderoso estava sacudindo Servus. Servus já estava suando, mas ele conseguiu se controlar. Para as palavras de João sobre Merilar, Servus suspirou e acenou com a cabeça. Está tudo bem. Merilar já fez o que fez. Espero que o que aconteceu hoje acabe com seu sofrimento antes que ela se transforme em alguém que eu nunca suportaria conhecer. Sem ressentimentos então. De jeito nenhum, Sera. Obrigada por me salvar. Não mencione isso. Meus homens devem estar fora do túmulo agora para vasculhar o que não podemos carregar. Recuperamos o corpo de Merilar para você dar a ela um enterro. Meus homens irão acompanhá-lo até Ravenrock e nós nos encontraremos lá em alguns dias. Obrigado, Sera, de verdade. João deu um tapinha no ombro de Servus e liderou a equipe para fora de Whitridge de Barrow. Fora do túmulo. Um GM-20 da Trooper estavam esperando por João e sua equipe. João deu ao GM as ordens sobre o que fazer e o designou para cuidar de Servus e ficar de olho nele. Para João, Servus era um bom ativo e alguém digno de gastar algum tempo e dinheiro. João queria ver o verdadeiro potencial dos Spider Screws como algo que ele realmente gostava quando jogava.
No jogo, Servus já estava morto antes do jogador alcançá-lo e Merilar estaria comandando uma horda de bandidos controlados pela mente e aranhas que ele criou. Mas isso deve demorar muito a partir da data em que eles estão agora. Isso significa que o sofrimento de Servus teria sido maior se João não viesse ajudar. Com tudo isso dito e feito, João liderou a equipe para a última masmorra na fase 2, Jodenhubarrow, o local de descanso do Rei dos Fantasmas, o lendário pirata, Aknir Deat Brand. Capitão. Capitão Aknir Marca da Morte. Kiren Saga capítulo 238 Marca da Morte O tesouro Tio Jodenhubarrow é uma cripta nórdica em uma ilha a leste de Solstheim. Foi o local de descanso de Aknir Deat Brand, um dos piratas mais sanguinários do Mar de Fantasmas. Aterrissamos na ilha após um curto voo em nossos Flametronachaux. A ilha estava cheia de piratas que usavam as palavras de quando entramos em uma batalha verbal no início. Como um homem de honra, eu tinha que manter minha aparência e manter a batalha verbal. Ninguém discordaria se eu usasse a linguagem do dragão, certo? Certo. Enfim. Assim que expulsamos os piratas da ilha, nos reunimos em frente à entrada de Jodenhubarrow. Eu recuperei 4 baús grandes do meu cubo e os coloquei ordenadamente. Nesses baús, há 4 peças de armadura que pertenceram ao Rei dos Fantasmas, Aknir Deat Brand. Como diz a lenda, ele era um rei pirata lendário e temível que governou os mares do norte séculos atrás. Ele era supostamente um guerreiro formidável em combate e dizia-se que avançava para a batalha vestindo um conjunto brilhante de armaduras talinha enquanto empunhava suas cimitarras gêmeas, Bloodsit e Soulender. Ele também era conhecido por seus acessos de raiva e loucura. Sua própria tripulação tremia em sua presença e ele supostamente deliciado em tortura e assassinato por si só. Uma lenda entre os piratas e reis piratas do norte, ele disse ter vivido uma vida enormemente longa, o que levou a vários rumores de como ele conseguiu isso. Alguns acreditavam que ele se alimentava do sangue e das almas daqueles que matou para prolongar sua vida, outros o consideravam um Daedra, solto no mundo mortal. Alguns contos até afirmam que ele fez um pacto com Merunes Dagon, o Daedric Prince of Destruction. Apesar de sua idade prolongada, ele não era imortal e, à medida que a morte se aproximava, esperava-se que nomeasse um sucessor. Para a surpresa de sua tripulação, ele decidiu que nenhum de seus tripulantes era forte ou digno o suficiente para ocupar seu lugar em tesouro, mesmo em seu estado frágil. Em vez disso, ele lançou uma maldição sobre o navio, sua tripulação, sua armadura e suas espadas. Seu decreto era até o dia em que ele pudesse ser derrotado em combate, ninguém poderia ter seu tesouro. Sua tripulação, morrendo de medo de Aknir, não teve escolha a não ser aceitar. Agora temos as 4 peças de sua armadura Stalin e estamos na frente de seu local de descanso para combatê-lo e reivindicar os tesouros que ele deixou. Um de nós deve lutar contra o fantasma de Aknir enquanto os outros mantêm sua tripulação sob controle. Será semelhante à luta com Azidal, mas desta vez enfrentaremos um guerreiro temível em vez de um mago temível. Qualquer dúvida? Posso fazer uma pergunta: qual de nós enfrentará Aknir? Perguntou Fur. Eu adoraria ver voluntários, apenas o melhor Aknir pode reivindicar seus tesouros. Eu já montei minha armadura e esta deve ser de outra pessoa. Eu também acho que as peças da armadura não são grandes o suficiente para mim. Eu disse. Verdade seja dita, uma das principais razões pelas quais eu não tenho muitos pesados body armors é o meu tamanho. O Wolfur pode consertar as coisas para mim, mas preciso de um artefato verdadeiro. O couro do Salvador é leve e forte, e como um artefato dédrico de suas características mais legais, mudaria de tamanho para se adaptar ao novo usuário. Pode-se notar muito esse recurso ao comparar um item como o Massif Mulagentes, Skirin e Ezo. Ainda assim, eu estava de olho naquele que enfrentaria Aknir Deat Brand. Alina, uma armadura Stalin leve e 2 sabres poderosos. O que você diz? Alina olhou para mim e assentiu ligeiramente. Aknir Deat Brand uma vez matou um mestre espadachim de meus ancestrais há muito tempo. Seria apropriado para meu clã finalmente recompensá-lo depois de todos esses anos.
Eu ouvi suas palavras e tirei 2 sabres do meu cubo. Seus sabres lunares. Obrigado. Ela os pegou e os balançou sem esforço. Ela não gostava de encantar seus sabres da lua, pois os herdou de sua mãe assim. Ela não tem nenhum, pois não permaneceu em seu clã por causa do incidente de Quagmire. Depois de se preparar, Alina tirou seu manto universitário carmesim e deu um passo à frente com seus sabres e armaduras. Ela usa um Elven Armor leve que é muito fácil de se mover. Ela também a encantou com enchantments. Vamos. Ela disse enquanto caminhava para a entrada com confiança. A entrada ainda está trancada. Oh, hein. Tudo bem. Desbloqueei. Ela estava claramente nervosa, então eu fiz ficar de lado. Eu lancei Electroan no portão de ferro do carrinho de mão e o agarrei. Parecia de lado como se eu tivesse amarrado o portão com uma corrente de relâmpago e puxado para fora. O que era verdade. O poder de Electrichan foi incrível. Com algum esforço, o portão foi puxado de seu lugar e voou para trás com uma pequena nuvem de poeira subindo onde pousou. Eu então segui por uma pequena convocação de mortos-vivos e tinha cerca de 20 Wrightmen ao meu redor. Você realmente ama necromancia. Ju zombou de mim. Oh, certo feliz dia dos namorados, amor. É Nick, romantismo. Obrigado, John. A propósito, você é o pior. Não, eu preparei os presentes há uma semana. O que? Eu preparei o seu antes de sairmos de Winterhold. Disse Ju. Bem, acho que sou o pior. Você é o cara. Não se preocupe, garota. Vamos. O interior de Jodenhubarro estava seco e empoeirado com um forte fedor de morte à espreita por todo lugar. João e sua equipe avançaram pelos túmulos enquanto guardavam os arredores com mortos-vivos. João não se lembra de ter armadilhas neste lugar, mas nunca é demais ser cauteloso. Ao redor do local havia muitos sarcófagos com Stalin sobre eles. Isto é. O Wolfur apontou. O uso original do Stalin era envolver os mortos com ele. Era algum tipo de ritual feito pelos antigos nórdicos em Solstheim para evitar a formação de Draugrs. Eu vejo. Vamos enviar um gem para colher isso mais tarde, mas agora, quero que você abra este para mim. João apontou para o último sarcófago. O Wolfur assentiu e sacou sua picareta Notchade. Com seu corpo forte, alguns golpes foram o suficiente para derrubar o Stalin no sarcófago. Notas do autor. Eu odeio essa palavra. Sarcófago. É o receptáculo funerário em forma de caixa para um cadáver de onde os Draugrs saem Skirin. Com Stalin caído, uma passagem apareceu atrás dele como se fosse um falso sarcófago. Por ela, a tripulação passou para outro corredor após coletar o Stalin. Eles chegaram a um grande portão e John usou Electroan mais uma vez para explodi-lo. O que apareceu atrás do portão era algo. Embora John soubesse que estava aqui, ele ainda estava chocado. Toda a passagem atrás do portão estava cheia de espera. Moedas de ouro, lingotes de ouro, estátuas de ouro, coroas de ouro, armas de ouro. Tudo era apenas ouro. Era como se eles entrassem no cofre do tio Patinhas ou encontrassem o One Piece antes de Luffy. Foi simplesmente uma loucura. Cada um deles perdeu a cabeça com o que viu. Misericórdia de Kinney. Alina, a barba de Smir. Bjorna, ossos de Shor. Wolfur, amor de Mara. Julana. Biquíni da de Bela. Jun, o que é aquilo? Algo se você sabe, todos vocês seriam chamados de João Dari. Normalmente ele diria Suete Babitalos, mas essa era uma boa chance de usar seu novo juramento de exclamação. Não havia tempo para se concentrar em João de qualquer maneira. Todos eles entraram na sala ao mesmo tempo para colocar as mãos nesses tesouros, mas John de repente bloqueou seu caminho. É amaldiçoado, pessoal. Eles acordaram de seu estado de hipnose e olharam para os tesouros enquanto babavam. Eu prometo que vou colocar tudo isso em um espaço separado no cubo e fazer todos vocês nadarem em ouro. Tudo bem. Mas eu coloquei meu olho naquele primeiro tapa-olho dourado. Julana disse quase chorando. O que você quiser, mas você notou que assim que entramos, a entrada foi selada atrás de nós. Como disse John, todos olharam para trás e encontraram muitas barras de aço bloqueando o caminho de saída.
Não se preocupe, deixei uma marca espacial lá fora e posso nos teletransportar, sem nada demais. Agora, vamos embora. Eles contornaram a sala do tesouro suprimindo todos os seus impulsos de tocar em qualquer coisa. Foi difícil, mas eles conseguiram. O último portão os levava a um cemitério muito grande. Era muito antigo e suas paredes pareciam abrigar muitos mortos. John organizou Suretman para formar uma formação de círculo e avançou com Aline e o resto para o local onde Aknir Deatibran descansou pela última vez. Assim que chegaram ao altar do outro lado do corredor, John disse a Aline para pegar a espada no pedestal. Esta era uma espada sabre feita de ébano de alta qualidade que emitia um brilho vermelho ao seu redor. O nome da espada é Blood City. Assim que Aline tirou Blood City de seu lugar, uma energia poderosa rodou no corredor e sua entrada também foi trancada. Um círculo mágico azul emitiu um forte brilho no meio do salão e uma figura pálida e transparente apareceu. Um fantasma. Ao seu redor, outros fantasmas começaram a aparecer. O número deles era grande. Estes eram Aknir e sua tripulação. O Ofur segurou seu martelo T-Championsco de gel com as duas mãos, deixando seu escudo nas costas. Assim como Bjorna, que carregava Stormfang. Julanar ficou ao lado de John e apontou sua besta para frente. Nefertiti foi invocada do cubo e ela já estava em sua forma Erekat. Aline e John se entreolharam e assentiram. Com 2 sabres nas mãos dela e 2 cajados nas dele, todos se preparam para uma luta sangrenta. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.